vou pôr a gravar. Bom dia, muito obrigada por estarem aqui conosco, as nossas convidadas, mas também todas as pessoas que quiseram juntar-se para este debate, para o qual fomos desafiados pela Kátia Terrinca, que está aqui conosco, assim como a Filipa Francisco, que é artista ligada a uma estrutura chamada Mundo em Rebuliço, a Carla Nobre Souza, do Alcântara, e a Mafalda Sebastião, do Polo Cultural Devotas Boa Vista. Muito obrigada por terem aceito este convite e, Cátia, obrigada a ti por nos teres desafiado e iria começar por ti mesmo. Por que é que nos sugeriste este debate? Por que é que achas que devemos ter este debate? Bom dia Maria, bom dia a todas as pessoas presentes neste debate, nesta conversa. A minha sugestão à Acesso Cultura e a ti Maria para dinamizar este debate e para começar a pensar esta temática, acho que em primeiro lugar tem a ver com o reconhecimento de que o vosso trabalho deixa um lastro e um legado profundo e tem implicações, não diria imediatas, mas efetivas, sobretudo efetivas, na forma como as diversas instituições, associações, pessoas, até individuais, modificam as suas práticas culturais em Portugal, em diversos setores, e em diversas regiões também. Então, eu não vejo, tendo em conta aquilo que é o meu conhecimento, e posso logicamente estar em falta para com alguma associação, mas não vejo uma outra instituição ou associação que possa afirmar este debate com o mesmo tipo de consequências que uma Acesso Cultura pode fazer. E, portanto, acho que o vosso papel é meritório o suficiente, e mais do que qualquer outro, para que este debate seja um bom princípio, para que outros também se possam fazer depois. Então, daí Obrigada, ficamos dirigir-me muito a vocês. contentes que possa ser assim. Obrigada, Kátia. Sim. E depois, em segundo lugar, tem a ver com a minha experiência enquanto mulher, artista, mãe, e com ter percebido ao longo dos últimos, eu não digo 5 anos, porque não tem só a ver com o processo de ter os filhos do lado de fora do corpo. Mesmo durante a gravidez, eu senti muito pouco espaço para que as minhas necessidades enquanto grávida e enquanto cuidadora já de um ser intrauterino fossem acauteladas por aquilo que são os teatros, pelo menos pelos quais eu passei, e aqui refiro-me em particular a teatros no Alentejo, porque se por um lado algumas destas temáticas já começaram a ser pensadas, ainda que de uma forma muito superficial, sobretudo porque continuo a achar que o facto da maior parte dos teatros serem dirigidos por homens e terem nas suas direções pessoas que muitas das suas vezes também não têm dinâmicas familiares muito associadas àquilo que é a afirmação da infância, não é? Porque nós temos aquilo que se conhece, eu não sei se há números para falar sobre isto, mas aquilo que se conhece sobre o meio cultural e artístico português tem a ver com um meio que é muito dele individual, no sentido em que muitas das pessoas não têm de facto compromissos familiares, ou pelo menos não os afirmam no espaço público. E eu penso que isso será também a generalidade das pessoas que dirigem teatros, sendo que eu acho que este facto é sublinhado por aquilo que é uma sociedade ainda misógina, na qual mesmo que os homens tenham famílias, não recai sobre eles, tanto por questões às vezes meramente biológicas, como a amamentação, ou seja, é praticamente impossível que seja um homem a garantir o aleitamento, a menos que ele não passe pela amamentação, passe pelo uso do leite em fórmula, não é? Portanto, aqui também há questões que têm a ver, obviamente, com questões de género e que têm a ver com questões de afirmação feminista que ainda é necessário fazer, ainda que estejamos em pleno século XXI. Portanto, isto tem a ver com um lugar que eu procuro de existência para com os meus filhos, junto à minha dinâmica familiar, tem a ver com, por exemplo, não haver. Não só não há teatros que assegurem o serviço ou a possibilidade de termos o serviço, nem sequer uma carteira de contactos, muitas vezes de babysitters ou babysitters, ou serviços de acolhimento de crianças, muitas vezes não há uma carteira de contactos, muito menos o próprio teatro está disponível para assegurar esse serviço para os artistas que estão lá, ou em residência, ou em processo de montagens finais para a estreia de um espetáculo, como o Estado por si também não o garante, ou seja, a maior parte das vezes o que acontece, e eu tive uma entrada muito tardia do meu filho na creche, na creche não, no pré-escolar, entrou aos 5 anos por diversos motivos, mas não nego que um deles não é a sensação de frustração que eu tenho por tê-lo na escola de segunda a sexta, durante o dia, não é? Sai às 4 da tarde e eu maioritariamente estou a trabalhar ao final do dia e aos fins de semana, ou seja, a inserção de um filho na dinâmica escolar implica quase por consequência imediata a diferenciação de horários de trabalho com os seus pais. No meu caso em particular é da minha família, como eu e o João.
somos companheiros de vida num coletivo e pais das mesmas crianças, isso implica necessariamente que tenhamos que viver a contraciclo com os nossos filhos. Portanto, isto é uma angústia, eu acredito que não seja uma angústia apenas pessoal minha e que seja uma angústia que atravesse outras famílias, sobretudo em regiões do interior, em que não há respostas ou há muito poucas respostas para além daquilo que é a resposta do Estado. No Estado Central, neste caso. Mesmo havendo outras, eu entendo que o Estado também tem uma responsabilidade para com os pais de crianças, que não são só os trabalhadores da cultura, são inúmeros trabalhadores que trabalham por turnos e que veem nesta questão do desfazamento do horário escolar ser um único, uma preocupação naquilo que tem a ver com o acompanhamento da infância dos filhos. Como se sabe, o acompanhamento da primeira infância em particular é determinante para aquilo que é a qualidade de vida e a fundação da personalidade das nossas crianças e das famílias, nesse sentido. Pronto, portanto, isto é um dos momentos. O outro tem a ver com, logicamente, pensar também, enquanto mãe que quer usufruir da cultura, que as práticas culturais continuam a ser, acima de tudo, práticas de fim de tarde e início de noite, práticas que muitas das vezes estão tão pensadas para faixas etárias tão específicas que quase inibem uma fruição cultural. Eu sei que cada vez há mais, mas também acredito que este surgimento das práticas culturais familiares está ainda muito vinculado aos centros urbanos e aquilo que, quer queiramos, quer não, continua a ser uma prática para uma elite. Ou seja, eu acredito que as famílias alentejanas, como é o caso da minha, ainda têm muito pouco acesso àquilo que são práticas de concertos, por exemplo, de final da tarde. A utilização do espaço público também pode ser uma prática que facilite bastante as dinâmicas familiares. Eu acho que isso ainda não é suficientemente discutido como verdadeiramente uma revolução, pode ser revolucionário, também na forma como nós encontramos outros públicos que às vezes estão adormecidos só por uma questão meramente funcional, ou seja, há questões do acesso à cultura, continua a haver questões, eu acho, filosóficas e éticas muito profundas, mas também há outras que são muito pragmáticas e que podem ser resolvidas quase de imediato. E vejo questões muito práticas como, à semelhança em todos os supermercados já perceberam muito rapidamente ter uma casa de banho com um fraldário e ter lugares de acesso a grávidas ou a pessoas que transportem crianças de colo, pelo simples facto que é mais fácil abrir a porta do carro quando se tem um bocadinho mais espaço do que no lugar de estacionamento normal. São questões muito básicas, muito primárias, muito proto-questões que nós, a nível dos teatros e dos centros culturais, ainda não conseguimos resolver. Ou seja, continuamos a não ter, muitas das vezes, no camarim, fraldários ou um camarim mais amplo em que as crianças tenham espaço para brincar, ou uma sala, à semelhança do que há, por exemplo, na Fundação Carlos Gulbenkian, há uma sala que normalmente afeta aquilo que pode ser o apoio às crianças quando os trabalhadores estão lá e têm necessidade, durante 2 ou 3 dias, estar com as suas crianças também, em algum momento. Então, eu continuo a achar que há questões muito antes das questões virem que estão por resolver. E se calhar não me alongaria mais, até para não tirar espaço aos outros. Não, tudo bem. É engraçado porque várias vezes nos nossos diferentes cursos referimos que os centros comerciais e os supermercados são espaços onde nós possamos aprender imenso, imenso em relação ao que significa um bom acolhimento aos clientes e aos clientes que naqueles casos não querem que sejam perdidos, não é? Não querem perder clientes, portanto criam. Por que é que nós estamos dispostos a perder clientes, não é? Muito bem, muito obrigada, Kátia. E a passar para a Filipa, artista e mãe que viaja muito pelo país. Qual tem sido a tua experiência, Filipa? E também numa conversa que tivemos há alguns meses, também falaste de iniciativas, de ações que a tua própria estrutura desenvolveu no sentido de melhor acolher pessoas que têm crianças pequenas. Sim, olá a todas e a todo. Bom dia, obrigada. Se calhar agora já somos mais, não li nomes. Sim, mais que um. Ok, então a todos e a todas. Muito obrigada por este convite. É um tema que me diz muito. Sou coreógrafa, sou diretora artística da Mundo e Rebuliço e tenho uma filha de 10 anos. E tem sido um grande desafio porque a maior parte dos meus projetos são fora do sítio onde eu vivo, portanto, em nomadismo. E, portanto, tentar perceber, conciliar a criação das peças, a apresentação com ter uma filha e uma filha de 10 anos, porque já está na escola e, portanto, já não a posso levar quando quer, quando ela era bebê. Nesse sentido das datas era muito mais fácil
e agora é muito mais difícil. Eu vou falar da minha experiência pessoal, mas também estes dias estive a falar com algumas amigas artistas sobre estas questões e apontei aqui assim uma lista de questões, de algumas ideias para vos falar. Para mim e para muitas destas artistas, ser artista durante muito tempo significava não ter filhos. Por causa desta nossa palavra muito famosa, infelizmente, que é a precariedade. Portanto, ainda é uma área muito precária e nesta área e para os trabalhadores e trabalhadoras das artes do espetáculo. Portanto, a falta de condições, a falta de dinheiro faz o facto de pensares que vais perder o teu trabalho porque não vais ter tempo nem meios para o fazer se tiveres filhos. E, portanto, ser pai e mãe ainda é uma questão hoje em dia. A questão do nomadismo e da internacionalização, toda a gente com quem eu falei me falou desta questão, que muitas vezes até desiste de concorrer a bolsas de internacionalização, de mandar mais coisas para teatros fora do país, porque depois vai ser difícil levar os filhos. Neste caso, eu tenho assistido a uma dificuldade em falar sobre estas questões com as instituições. Depende muito da pessoa que está à frente dessa instituição. E isso não devia acontecer. É como dizer, tens um bom atendimento na saúde porque depende do médico. Tens um bom atendimento na justiça porque depende de quem está à frente. Tens um bom atendimento nos teatros porque depende de quem está à frente. Isto não devia acontecer. Isto devia ser institucionalizado, estou a tentar dizer bem esta palavra, para que aquilo que necessitas enquanto artista de poder levar a tua família contigo fosse uma coisa mais comum, com medidas instituídas. E estou a falar dos teatros, por exemplo, vou dar só alguns exemplos muito simples dos teatros terem realmente essa carteira de babysitters, poderem, dentro dos seus orçamentos de coprodução ou de venda de espetáculo, ter isso em conta, de poderem arranjar casas, restaurantes, onde as crianças possam estar. Isto só para nomear algumas coisas. Eu ainda por cima, eu trabalho em espaços muitas vezes onde as crianças têm muita dificuldade em estar, porque não são propriamente teatros. Muitas vezes eu trabalho nas sedes dos ranchos folclóricos, por exemplo, faço um trabalho há 10 anos com ranchos folclóricos. Neste caso, às vezes, dentro do espaço, está mais frio do que na rua. No inverno, menos 3 graus já apanhamos dentro de um espaço, de uma sede. Ora, enquanto que o trabalho com os ranchos folclóricos é dos melhores para levar a minha filha, porque todo o rancho folclórico acaba por levar os seus filhos também, nos ensaios está lá o bebê, mas muitas vezes são espaços muito, muito difíceis fisicamente para ter os filhos. Depois, deixa-me só dizer-te uma coisa, Filipa, não querendo parecer chata, mas isso é uma questão dos ranchos folclóricos e de grande parte dos teatros. claro, Também, ou seja, também. o Teatro de Elvas também chegou aos Menesteias, um destes invernos, então só para que isto seja claro, sim, completamente. nós quando falamos de teatro não podemos esquecer que grande parte dos cineteatros deste território não têm de todo nem equipas, nem aquecimentos, nem forma de colmatar, ou seja, na verdade às vezes são espaços mais devolutos até, menos bem pensados do que os espaços dos ranchos que nunca foram abandonados. Portanto, acho que não podemos Obrigada, também porque eu ia dizer isto a seguir, exatamente. Desculpa. Não, que ainda bem que sublinhaste, porque realmente eu ia dizer isto a seguir. Estou a dar o exemplo dos ranchos folclóricos, mas realmente nem todos os teatros e teatros fora, não é, de Lisboa e do Porto têm estas condições. Portanto, eu tenho
tal como outros artistas, lutado continuamente e cotidianamente com esta questão. Há uma coisa muito importante que eu tenho assistido, que é a solidariedade entre nós, a passagem de informação, o dar ideias. Isso tem sido uma mais-valia, e eu acho que isso temos de continuar a fazer, esta solidariedade entre pares, e combater juntos, estar mais juntos para conseguirmos lutar, para ter melhores condições. O que é que eu posso ser mais? Assim, muito concretamente, coisas muito concretas. Quando não é uma coprodução, quando é chave na mão, às vezes ainda é mais difícil. Vamos para territórios que não conhecemos, o dinheiro é muito pouco para alugar as casas, para dar condições à equipa. Portanto, agora está muito na moda a chave na mão, mas é uma problemática que também depois podemos abordar com mais calma. Há realmente aqui um preconceito, porque muitas vezes até é parte de nós esta ideia de será que eu devo falar sobre este assunto? Será que, e eu acho que deixei um bocadinho de trabalhar como bailarina para outras pessoas, porque é muito difícil cumprir os horários. Eu adoro dançar, continuaria a dançar com outras pessoas, mas não é possível, porque depois às 5h30 eu tenho de ir buscar a minha filha à escola, e portanto os horários são noturnos, portanto, tendo a Mondeo Rebeliço, o meu próprio trabalho, é muito mais fácil eu com a equipa perceber, ok, com os nossos filhos, vamos parar aqui às 5h30 para ir buscar os filhos, depois voltamos para o ensaio, continuamos, mas já há uma pessoa que os leva para ver, para ir para o jardim, e portanto preparar tudo para que seja possível os vários horários. E é verdade que eu às vezes não me sinto também numa equipa muito grande pedir a um coreógrafo, olha, muda todo o horário por mim. Se calhar devia fazer isso, mas há sempre esta questão, ui, isto é tão difícil de fazer, é tão difícil. Depois há boas práticas, realmente, muitos sítios que me acolheram e que tinham condições para acolher, para acolher a minha filha. Não me Rebeliço, lá está, depende muito de Desculpa questões. interromper-te, Filipa. Queres mencionar de uma forma um bocadinho mais concreta Sim, quais estas boas condições que encontraste em alguns sítios, só para ficarmos com uma ideia? sim. É assim, vou nomear alguns sítios, nomes, porque foram sítios por onde passei. Por exemplo, o Lugar Presente em Viseu criou todas as condições para eu poder estar a dar aulas. Disponibilizaram uma pessoa para ficar com a Leia, que não fui eu que paguei, porque muitas vezes não é, acontece isso. Há a carteira de nomes, mas tu pagas do teu próprio ordenado. Tenho amigas artistas que em Ilhavo também conseguiram, não é, ter a casa, o restaurante, a pessoa que tomava conta da filha. Vivi muitos meses dentro do Teatro do Campo Alegre com a minha bebê, onde quando não havia espetáculos ela andava a passear por todo lado. Podia brincar por todo lado, portanto era a casa dela, o Teatro de Campo Alegre. Que mais? Comédia, e as comédias, pronto, para finalizar, as comédias do Minho também, que me passaram a informação da escola, porque neste momento a Leia está na escola itinerante, portanto tem uma base que é a Era Costa da isso que eu te queria pedir, que falasse um bocadinho, que eu Vou desconhecia finalizar, por por isso. completo essa medida, até falar contigo, a escola itinerante. Sim. Guimarães, Centro Cultural de Vila Flor, diz a Margarida Mestre também. Ok, Uhum. obrigada. Exemplo de boas práticas. Acho que quando abrirmos o debate podemos também passar estas informações uns aos outros. Então, para terminar, vou falar da escola itinerante, que realmente até foi a Margarida Mestre que me passou esse contacto. Ou seja, a partir dos 6 anos, de repente, estes trabalhos de 2 semanas fora. Neste momento, a legislação atual permite a partir da inscrição na escola pública, portanto, não necessariamente a partir Só dos vou ter que seis. sair da reunião um bocadinho, está bem? Até já. Sim, então se calhar mudou. Obrigada, sim. Eu faço isto, comecei a fazer a partir dos 6 anos da Leia, e portanto, o que é que acontece?
Tu podes estar dentro de uma coisa que se chama escola itinerante, que é pública, que mandas um e-mail a falar da tua profissão e das datas onde vais estar. Eu, sendo uma associação pequena, muitas vezes é mês a mês, as coisas mudam mês a mês. Eles têm essa abertura, muitas vezes eu digo, é nesta escola que ela vai estar e depois tenho de mudar para outro território e é noutra escola. Há abertura. O que eu enfrentei no início foi mais da própria escola base da Lea não compreenderem que um coreógrafo pode ser nómada. Ou seja, eles escreveram-me a dizer, mas estivemos a ler e esta medida é só para feirantes. Portanto, como é que vamos colocar aqui um coreógrafo? Eu tive de escrever uma carta a explicar que o coreógrafo pode trabalhar fora do seu... Pronto, expliquei porque achei que era importante até para outras pessoas que possam querer ter esta medida, poderem aceder a ela mais facilmente sem terem estas perguntas. E é uma experiência que está a correr muito bem. Está a correr bem também porque não é muito tempo, são tempos curtos. A Margarida Mestre pode falar também sobre isto. Os miúdos de outras escolas recebem estes novos miúdos muito, muito bem, porque há uma curiosidade de onde é que vens, como é que é a tua terra. Há muitas escolas que eu desconhecia e que são ótimas fora das grandes cidades, que têm a escola de Arganil com um ensino incrível, a escola em Cerveira, são mesmo. E portanto, a Lea saiu da Costa da Caparica, foi para a escola de Cerveira, quando estava a trabalhar com as comédias de Minho, e dizia: eu quero ficar aqui, e depois causa-me um problema, não é? Eu quero ficar aqui porque esta escola tem a biblioteca sempre aberta. Coisas tão simples, não é? Pronto, eu acabo por aqui para também não demorar mais do que 5 minutos, mas depois podemos falar mais. Muito obrigada, Filipa. Dizer-vos também que a Wanda Rodrigues fez-nos o favor de contactar o Carlos, que teve uma emergência e está a conduzir para vir a Lisboa. Vamos ver se chega a tempo para se juntar. Posso fazer talvez um resumo, mesmo resumo do que foi, do que a Kátia e a Filipa partilharam connosco até agora. A Kátia falou-nos das dificuldades que sentiu e dos condicionamentos que sentiu desde o tempo que estava grávida e não apenas depois das crianças nascerem. Falou daquilo que é tão óbvio na nossa área, que é o trabalhar em contraciclo com aquilo que são os horários de escola das nossas crianças. Falou da falta de certos apoios que podemos encontrar noutros espaços que não culturais e que fariam todo o sentido de serem contemplados também pelas entidades culturais no sentido de apoiar pais e mães. E também se colocou no lugar de uma pessoa que quer usufruir, que quer estar, que quer ver coisas, e que os horários praticados por várias entidades culturais significam, aliás, os estudos de público. Não me lembro se são portugueses, temos muito poucos em Portugal, mas estudos de público noutros países indicam que uma certa faixa etária desaparece dos nossos espaços entre, sei lá, os 20 e poucos e os 35, 40 às vezes, por isso, porque tem crianças pequenas. A Filipa também partilhou muitas coisas conosco, começou por uma questão prévia ainda, a dúvida, vou ou não vou ter filhos, posso ou não posso ter filhos, não é? Considerando a precariedade que está ainda muito presente neste setor e noutros. Falou da falta de entendimento do que é o nomadismo, no trabalho que artistas e outras pessoas fazem, a dificuldade em considerar certas colaborações, certos projetos e também a internacionalização destes projetos, dificuldade em falar com as instituições, como depende ainda de quem está à frente de uma instituição cultural para ver se há abertura para discutir as necessidades de pais e mães. Deu-nos uma série de indicações do que poderiam ser consideradas boas práticas, algumas das quais são praticadas por alguns espaços, e voltaremos a este assunto. E agora passava para a Carla e a Mafalda. O Alcântara e o Polo Cultural Gaivotas Boa Vista têm estado a acompanhar, a estudar essa área já há algum tempo, e achamos que faria muito sentido estarem aqui conosco hoje para partilhar um bocadinho daquilo que tem sido a vossa aprendizagem à volta destas questões, sendo que ambas também têm filhos pequenos, não é? Quem quer falar primeiro?
Não sei, Mafalda, queres fazer tu o contexto? Ai, não És sou tu, eu. és tu. Então, ah, o Alcântara e a Loja Lisboa Cultura colaboram já há vários anos num programa que é o Pista, que tem um formato que é uma espécie de roda de conversa, que é o Fórum Cultura. E o Fórum Cultura tem acontecido uma vez por ano, sempre à volta de um assunto com que nos estamos a confrontar na prática. Portanto, nunca é uma coisa abstrata de achamos que está na moda falar sobre isto ou aquilo. Não, é mesmo uma coisa que afeta-nos no nosso dia a dia e para o qual sentimos que não temos respostas. Não temos uma resposta estruturada e precisamos de pensar com outras pessoas para conseguir implementar alguma coisa. Portanto, o ponto de partida é sempre, pelo menos da perspectiva do Alcântara, um ponto de partida muito prático de isto está a acontecer, não estamos a dar resposta, precisamos dar resposta, o primeiro passo vai ser juntar pessoas e conversar. E na verdade, o tema que nós definimos para um Fórum Cultura que esperamos que aconteça este ano, na verdade é a conciliação entre trabalho e família. Porque há outro assunto focado no público, de como é que acolhemos o público, etc. e tal, que também é muito importante, mas que não é necessariamente o nosso foco para o Fórum Cultura, é mesmo a vida dos trabalhadores da cultura, das trabalhadoras da cultura, neste assunto de cuidadores de filhos, mas também possivelmente cuidadores de outras pessoas, e como é que isso é conciliável com este trabalho que tem as especificidades que a Filipa ai, socorro, Catarina? Kátia. Não, Kátia, desculpem, a Kátia e a Filipa falaram. E na verdade este Fórum Cultura estava marcado para, já nem sei muito bem, há 2 anos, se calhar, exato, que isto estava marcado e tem sido adiado sucessivamente, precisamente por questões que têm a ver com a conciliação da vida familiar das pessoas, que tínhamos convidado para moderar este fórum. Portanto, o próprio Fórum Cultura tem sido um exercício de conciliação. E esperamos conseguir fazê-lo este ano em junho, é o nosso plano. Mas, ou seja, ao longo destes 2 anos, temos recolhido algumas referências, temos estado atentas a outros debates e outros exemplos de outros espaços, de algumas boas práticas que também temos identificado. Isto porque nos sentimos bastante a zeros, nas nossas próprias estruturas e naquilo que vemos à nossa volta. Estás a referir-te a outros países, Carla? Ou Sim, aqui? principalmente a outros Ok. países. Podem dar-nos alguns exemplos, coisas que vos ocorrem assim de imediato e que não acontecem aqui? Sim, eu acho que o Alcântara é uma estrutura que tem várias valências. Portanto, para quem não sabe, é um espaço de residência. Também promovemos muitos formatos de encontros e formação entre artistas. Os artistas também são uma parte importante do público do Festival Alcântara, portanto, temos essa consideração da importância de um artista que trabalha poder também assistir a espetáculos. E somos produtores também, portanto, fazemos uma produção por ano, de uma nova criação, e participamos em vários projetos europeus. E diria que em todas estas valências temos pontualmente encontrado artistas que são mães ou pais, principalmente artistas que são mães. E normalmente há um pedido que nos chega que tentamos dar resposta de forma não estruturada, sem estar previamente pensado, não estava inscrito no projeto, não estava inscrito no orçamento, e tentamos na hora dar resposta a um pedido específico que nos é feito, que vem sempre da parte do artista, nunca somos nós a perguntar antecipadamente o que é que as pessoas precisam para participar em determinados projetos. Pronto, portanto, temos consciência que, ou seja, através destes encontros com estas artistas, principalmente, uh, uh, temos vindo a ter cada vez mais consciência que estão a faltar em todas estas áreas medidas. E posso dar alguns exemplos de espaços de residência que conhecemos que, por exemplo, reservam
os períodos das férias escolares ou os períodos das férias de verão, por exemplo, para residências para famílias, em que há o espaço, são feitas intervenções no espaço de forma ao espaço ser acolhedor para crianças, como a Filipa referiu, muitas vezes estes espaços não são acolhedores para crianças. Os próprios artistas, por vezes, que estão a trabalhar também nesses espaços, quando é um espaço de residência com várias residências a acontecer ao mesmo tempo, incomodam-se pelo barulho das crianças, etc. e tal. Há uma série de questões que foram levantadas e tomamos nota desse exemplo de espaços que reservam períodos precisamente para artistas em residências para famílias. Lembrei-me, enquanto a Kátia estava a falar, que há um festival parceiro nosso na Escócia que tem bolsas bolsas financeiras pequenas durante o festival para artistas poderem pagar babysitters para irem ver espetáculos. Ou seja, o próprio festival, não sei se são 35 euros ou 40 euros, é um valor pequeno. E as artistas ou o artista pode escrever e dizer: eu tenho bilhetes para ver este espetáculo no tal dia, gostaria de solicitar a bolsa de babysitter, não sei o que, rarará, e é possível ter esse apoio financeiro para poder assistir a um espetáculo do festival, por exemplo, porque normalmente as próprias pessoas é que sabem qual é a situação ou o cuidador que querem para a sua criança ou que é adequada para a idade da criança. E o que faz sentido é poder ativar isso em casa e não ter que ir para outro espaço ou levar a criança para outro espaço. Portanto, há esse tipo de pequenos exemplos que temos visto, mas há muitos mais, e na produção, então, estas simples coisas que referi, de iniciar a conversa com a instituição ou o produtor a dizer o que é que tu precisas para participar, isso estar incluído num formulário de candidatura, por exemplo, os projetos serem estruturados, mesmo um projeto europeu, muitas vezes não pensa que pode incluir uma linha para esse tipo ou seja, digo projetos europeus porque normalmente estamos a falar de mais recursos, não é? Nem esses projetos com mais financiamento se lembram que podem incluir desde a origem esse tipo de linha no orçamento. E estamos a tentar, mas volto a dizer, estamos a tentar porque nos pedem, e porque há pessoas que conseguem ultrapassar essa dificuldade em falar, que de facto percebo perfeitamente. Eu, na minha condição de mãe, na minha própria estrutura, onde eu sou a diretora, ou seja, onde tinha todos os privilégios para poder ter essa conversa, tenho muita dificuldade, portanto entendo perfeitamente em situações onde há relações de poder que isso seja ainda mais difícil, mas é graças a essas pessoas que têm conseguido ultrapassar essas dificuldades e dizer: olhem, eu para ir, na verdade, quero levar a minha filha e preciso disto, ou não quero levar a minha filha e para ela poder ficar em casa eu preciso disto. Ou gostava muito de fazer esta formação, mas neste horário é completamente impossível. E tem sido através desses encontros que temos também aprendido muitas coisas e é mesmo importante. Fazes-me lembrar, Carla, que quando no ano passado começamos a falar de uma forma mais estruturada sobre o que significa produzir com artistas e para artistas com deficiência, levantaram-se essas questões das necessidades específicas, dos horários dos ensaios, dos locais, dos hotéis, das residências. E no nosso site, neste momento, artistas, mas organizações culturais também, que vão trabalhar ou vão convidar artistas com deficiência, podem encontrar o chamado Access Rider, que é cada pessoa ou cada entidade. E uma das coisas que surgiu nos seminários que fizemos no ano passado foi precisamente isso. Porque é que tem que partir do artista ou da artista e não parte da própria entidade quando convida alguém, juntamente com o contrato, o Access Rider, dizer, diz-nos aqui que necessidades vais ter. E vemos que isto poderá ser replicado numa série de outras condições, não é? De outras situações. Queres dizer mais alguma coisa ou podemos passar para uma falda? Eu acho que a Mafalda se calhar pode falar de alguns dessas outras referências que temos. Já falei muito. Obrigada, Carla. Uma falda. Bom dia.
Então, realmente, nós estamos aqui a tentar realizar esse fórum da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional na área da cultura. Enfim, uma das questões também que eu acho que é importante pensar um pouco é que, para além dos artistas, outros profissionais da área da cultura que são associados a outro tipo de horários e de mobilidade, têm também esse problema, sei lá, a produção, não é? Chega ali uma altura, se calhar não tem tanta questão durante a carreira, mas até a carreira de espetáculo também tem, ou melhor, até à estreia e depois, enfim, na manutenção da carreira, não é? Também tem ali bastantes limitações e até técnicos, ou, enfim, o problema é mais feminino ainda na sociedade, não vale a pena escamotear e com a linguagem tentar neutralizar, porque o problema é muito mais feminino. Um, mas realmente, para além do próprio artista, não é? Da própria classe artística, há toda a classe de profissionais circundantes que acabam por ter rigorosamente as mesmas condições e às vezes, não me interpretem mal, não com tanta atenção. Pronto, nem tanta abertura, nem tanta disponibilidade. Um, a melhor prática, do ponto de vista não só teórico como prático, que eu acho que é de facto, enfim, é internacional, não sei, o que vimos lá fora, o que vem referido é não ser a casa a pensar o que é que pode dar. Eu posso dar dinheiro para o... Não partir daí, não é? Depois sim, tem que decidir como é que vai gerir, mas e realmente perceber o que é que aquele profissional precisa naquele momento da sua vida para viabilizar aquele trabalho. Porque depende da idade da criança, naturalmente, depende da composição familiar, se pode ir mais alguém, se não pode ir mais alguém, depende até da própria característica da criança, se a criança é saudável, se não é saudável, da relação que a criança tem de maior ou menor dependência, ou até dos próprios pais, de uma maior ou menor dependência, e portanto a melhor prática é a tábua rasa, é o que é preciso. E em vez de decidirmos, vamos dar babysitting, ou vamos dar refeição, ou vamos dar sala, ou vamos dar. Perceber bem o que é que. E talvez depois daí encontrar matrizes, não é? De apoios que podem tornar-se mais frequentes, ou mais normalizadas, pronto. Mas começar por perceber a diversidade, não é? Das necessidades, pronto. Uh, uma das coisas que nós temos como preocupação no Pista e nestes fóruns é também tentar fazer alguma influência do ponto de vista institucional. Portanto, nós queremos ouvir os artistas, queremos ouvir os profissionais, mas muitas vezes nós convidamos as instituições a estarem presentes, há sempre umas mais presentes do que outras, para que, enfim, isto chegue ao lado que precisa de chegar, não é? Que chega àqueles que podem fazer a mudança prática e que têm capacidade para fazer essa mudança prática. E, portanto, o fórum não é só para pares, é também para aqueles que têm poder para fazer mudança. Pronto, depois, o que nós costumamos fazer quando os fóruns terminam é de facto um relatório que tentamos disseminar por, essencialmente pelas instituições, não é? Claro que ele fica disponível, etc. Mas tentamos de facto retirar conclusões, como é óbvio, mas depois comunicá-las. Um, já tivemos um sucesso grande que foi na representatividade negra, conseguimos alguma mudança. E pronto, a nossa esperança é de facto que estes fóruns tenham esse impacto também, lá está, ao nível do receptor. Depois, eu estava a conversar com a Cátia na sexta, desculpa, com a Carla na sexta-feira em relação a, eu vou já terminar, não, a minha intervenção não é muito longa, porque de facto nós temos um papel mais operacional do que outra coisa. Mas tinha estado a falar com a Cátia com a Carla na sexta-feira e, e em relação ao período da gravidez, uma das coisas que ali na loja aconteceu no outro dia, foi que de facto nós conseguimos montar, do ponto de vista contratual e laboral, uma solução séria e justa que permitiu uma proteção durante o período de licença ou durante o período de proteção social, não é? Uma proteção junto da Segurança Social. Portanto, nós conseguimos planear uma contratação em que a trabalhadora trabalhou efetivamente em uma dispersão de funções adequada ao seu estado de gravidez e que depois permitiu gerar uma proteção social com um determinado período de tempo para recuperar o para recuperar o pós-parto e a totalidade da licença, naturalmente, que ainda assim
O meu filho tem 4 anos, eu acho a licença super pequena. Acho mesmo um tempo de licença mínimo, acho. E no outro dia descobri que a Roménia tem pelo menos 2 anos de licença. Para além de já não falarmos, claro, dos países nórdicos, etc. Pronto. Mas realmente, pá, 120 dias é uma violência. Pronto. Ahm, e acho que é isto que eu tenho a dizer, não tenho muito mais a acrescentar já, enfim, neste ponto da conversa. E pronto. Obrigada. Muito obrigada, Mafalda e Carla. Também vou fazer um pequeno resumo. Bom, estamos todas com expectativa em relação ao próximo ao fórum sobre esta temática. Nós também, quando vocês estiverem em condições, ajudaremos a divulgar para participarem mais pessoas. Aquilo que mais me ficou da intervenção da Carla é como, às vezes, estando nós conscientes de uma série de situações nas próprias entidades onde trabalhamos, não avançamos, nem sequer falamos, nem sequer abordamos as questões. E como é que se passa da teoria para a prática? Com todo este acompanhamento que entidades como a Loja Lisboa Cultura, não é, podem dar no sentido de influenciar práticas a nível institucional, influenciar quem tem a capacidade de tomar decisões e de implementar políticas. Vou passar a palavra à Kátia e depois abrimos o debate a todas as pessoas presentes. Por exemplo, Liliana Barbosa já disse que quer muito partilhar a sua experiência. Kátia, liga o teu microfone. Sim, já está. Então, é só para dizer uma coisa muito rápida em relação àquilo que disse agora a Mafalda. Então, um comentário mesmo. Eu acho que, na verdade, todos podemos mesmo fazer a mudança. E queria pegar nisto que tu disseste agora do eco da Carla, que é alguém que está supostamente numa instituição que até tem um papel relativamente transversal naquilo que é o futuro das artes performativas em Portugal, e é uma instituição de referência como a Alcântara, e ela dirige essa instituição. E na verdade o manifesto dela, aquele depoimento dela, contradiz aquela ideia de que temos que estar juntos das instituições mais importantes para elas poderem fazer a mudança. Eu acho que a mudança pode começar com estruturas como o Mundo em Rebuliço, ou estruturas como um coletivo, em que nós normalmente perguntamos quem tem famílias, queres trazer o teu filho para os ensaios? E se sim, como, o teu filho poderia ficar com esta babysitter, que é a babysitter neste caso, que já acompanha os meus desde pequenino, quando estamos em Lisboa é sempre a mesma, e tornamos esse serviço, não é? Um serviço que é aberto a todos, mesmo também sobre questões de alimentação. Os horários de alimentação dos miúdos não são muitas vezes os mesmos que são os das equipas. Ou seja, essa questão, eu acho que quanto mais estruturas mais pequenas a começarem a praticar, mais vamos depois tendo condições de produção que, no nosso caso, um coletivo, enviamos logo à cabeça quando enviamos um dossiê de coprodução ou de compra de espetáculo. Nós somos uma equipa de X adultos e X crianças, preferimos ficar numa casa para termos um espaço. Uma coisa que eu odeio é sentir-me reclusa quando me põem num hotel, porque eu tenho que ficar à noite com os miúdos fechada no quarto. Agora, imagine-se uma residência de 15 dias, em reclusão, estilo monja, desde as 9 da noite até às 9 da manhã. É horrível. Faz-me sentir assim mesmo, eu fico terrível, a minha cabeça fica terrível. Portanto, eu acho que isto são questões que não tem por que nós imaginarmos que têm que começar pela instituição A ou B ou C. Elas têm que começar por quem sente que é urgente fazê-las começar, por quem precisa delas para resolver problemas que têm a ver com a vida do dia a dia, por quem precisa delas para sentir que pode estar em cumplicidade com os filhos e não tem que abdicar daquilo que é uma ideia de educação, de família, de cumplicidade, a favor de um trabalho que parece que muitas das vezes que se quer cada vez mais desgarrado da sociedade, ou seja, eu acho que nós não temos que determinar que isto vai ter que começar pelo Teatro Nacional da Ana Maria II. Ainda bem que ele está cá representado e que ele vai poder também ouvir e absorver alguns destes comentários e traduzi-lo, porque ouvir e falar, tenho certeza que vai falar também, já nos mas, ou alertou. seja, eu acho muito importante que a DG Artes, que o Teatro Nacional, que o Ministério da Cultura, mas se isto não começar por quem sente estes problemas no dia a dia e tem nas suas instituições, muitas vezes mais pequenas, mais margem para operacionalizar de um momento para o outro, porque elas são urgentes, não são só necessárias, são urgentes. Se não começar por nós, também não vai começar em lugar nenhum, porque estas coisas não são muitas vezes. Começam por necessidades específicas. Eu lembro-me que li uma vez um livro sobre questões do feminismo, o feminismo na relação com as fábricas e a forma como os instrumentos e as máquinas das fábricas são feitos para o corpo masculino e para as padronizações do corpo masculino. E o mesmo é feito em relação aos carros. Então dizia-se que em muitas das fábricas só se começou exatamente a pôr o lugar de estacionamento para as mulheres grávidas quando a mulher do dono da fábrica engravidou. E, portanto, ele percebeu que era muito mais confortável para a mulher dele, em vez de atravessar o estacionamento à chuva, deixar ali ao pé. Portanto, estas questões têm que começar com quem as têm como questões primárias e necessárias e não necessariamente como instituição. Obrigada, Kátia.
Só uma coisinha muito mais rápida. sim. A questão também da tábua rasa, de perguntarmos às pessoas o que é que as pessoas precisam. Muitas das pessoas não têm sequer, e volto uma vez mais ao depoimento da Carla, muitas das pessoas não têm as ferramentas para saber quantificar ou pôr por palavras aquilo de que precisam. Então eu acho que o facto de nós assumirmos uma primeira solução, mesmo que possa haver uma alternativa, olha, nós, no caso de trazeres os teus filhos, temos disponível o serviço de babysitting e uma sala onde eles podem brincar. Isto interessa ou tens alguma alternativa? Só o facto de nós darmos uma primeira solução Ajudar a pode, organizar, não é? com certeza. Eu acho que a tábua rasa às vezes não nos ajuda. Se nós não tivermos uma formação cívica base, nós não conseguimos perceber exatamente como quantificar aquilo que nós precisamos. Daí que seja muito importante nós pensarmos em algumas medidas que podem estar de princípio e como princípio também. Hum. Muito bem, obrigada, Kátia. Filipa, rapidamente para ti, porque queria mesmo abrir a conversa. Claro, muito, muito rápido. Realmente a Mundial Revolução tem tentado, através de negociações com as instituições ou fazendo ela própria, estas questões que falámos, não é? Da babysitter, da casa, dos horários, do espaço de ensaio. Na medida do possível, tentar implementar isso e até agora pensar na família mais alargada, a questão dos animais, que é outro aspecto, e outra Grande capítulo não vamos abordar hoje. Exato, é para outro. Sei. E às vezes não é só problemáticas com instituições, mas às vezes os sítios onde trabalhamos, o seu isolamento, que não existe casa para alugar, não existe transportes públicos, portanto já é uma questão aqui mesmo do Estado Central e de um pensamento deste interior que está mesmo muito a precisar de ser trabalhado. O aspecto dos transportes públicos é mesmo. Mas pronto, esse é já um assunto se calhar muito mais largo para outra ocasião. Sim, é algo que tem surgido muitíssimo nas formações que nós temos dado pelo país. Percebe-se quão limitados ficam, primeiro, os cidadãos, quando querem participar, não é? Mas também os profissionais da cultura, quando desenvolvem a sua atividade em sítios que às vezes podemos pensar que é um interior muito afastado. É o Algarve. É o Algarve, não há zona talvez mais movimentada por causa do turismo e as pessoas não têm transportes públicos. Se não tens carro próprio, não consegues. Ok, grande capítulo também esse. Gostava de alargar o debate. Peço às pessoas que estão também connosco hoje, podem ligar as vossas câmaras, podem partilhar as vossas experiências, podem colocar questões, fazer comentários. Não sei se a Liliana quer ser a primeira a falar, uma vez que disse que tinha muita vontade de partilhar a sua experiência, ou qualquer outra pessoa. Patrícia, sim. Estava a entrar na fila de espera, mas fui logo apanhada. Sim. Bom dia a todas. Primeiro que tudo, fico muito contente por este fórum, por esta conversa estar a acontecer, porque eu também sou mãe há 3 anos e sou produtora e desde que fui mãe, então eu engravidei em pleno Covid, tive outras dificuldades ou facilidades neste processo, mas eu fui uma mãe que estava no hospital a trabalhar. Vim para casa a amamentar a trabalhar, porque sou freelancer ou porque giro uma estrutura própria. Tive uma licença muito falseada entre os problemas não desapareceram. Tinha pessoas no terreno a substituir-me, mas tive que continuar a dar resposta e a minha própria cabeça não me permitiu afastar-me como talvez tivesse sido mais justo ou, bom, não sei. Esta conversa para mim também é muito importante porque, primeiro, na produção de fusão, que é a estrutura que dirijo com um colega, nós, quando eu tinha o meu filho pequenino, começámos um projeto com a Diana Nips, que além de termos toda a questão de trabalhar como artista com deficiência e já as suas questões, integrámos uma bailarina, um intérprete, que também tinha uma filha de meses. E foi um processo, o processo de criação, maioritariamente em Lisboa, foi mais fácil, mas ela esteve sempre presente e tivemos que ir encontrando soluções, se calhar não tão adequadas como se calhar hoje já tenho. E na altura eu própria também não estava com a cabeça de conseguir, se calhar, ampliar melhor. Mas a Ana levou sempre a sua filha durante o processo de criação e depois do espetáculo se estrear, foi um espetáculo que tem maioritariamente tido uma digressão internacional.
E aí levantaram-se várias questões, que era como fazer uma mãe, neste caso solteira, ou com o filho à responsabilidade sozinha, fazer o seu trabalho. E nós próprios perguntámos, mas qual é a nossa obrigação? Qual é a obrigação da mãe? Qual é a obrigação do teatro? Não é? Porque estávamos num contexto completamente novo. E essa descoberta, e talvez pela sensibilidade de eu própria estar a passar pela mesma situação, apesar de não me pôr nela, ou seja, nunca viajei com esse espetáculo, nunca viajei com o meu filho, mas tentámos sempre assumir, e desde então assumimos sempre que então a equipa não são 6, a equipa são 7. E dentro do nosso contacto com os teatros, procurámos sempre garantir que as necessidades da mãe e da filha fossem colmatadas, às vezes nós próprios a servir, nós produtores, a deixar de fazer o nosso trabalho para poder acolher, uh, neste caso, a Helena que ia connosco. Pronto, e foi um processo que hoje, quando há uns meses atrás estava a contratar uma nova equipa, foi uma preocupação que tive logo. Qual é o teu contexto de vida? Alguma coisa que acho que é importante partilhar? Às vezes não é só um filho, pode ser um pai que é mais que é dependente, pronto, ou seja, pode não ser só o caso do filho, mas eu acho que é realmente importante nas instituições e nós, enquanto colegas e equipas, estarmos disponíveis para, pronto, para ouvirmos mais o outro, não é? E estarmos atentos. Ia só dizer também, porque depois gostava que a Francisca falasse um bocadinho mais, que a Francisca é intérprete, bailarina, e também mãe, e como amigas, e ao cruzarmos muitas vezes no trabalho com estas questões, ela própria fazer uma participação num dos festivais que num festival que nós organizamos no meio da Serra da Estrela, teve que levar o filho dela, e enquanto ela dava a formação, nós ficávamos com ele. E temos levantado sempre questões, o que é que podemos fazer e o que é que o sistema deveria encontrar como resposta. E é verdade aquilo que a Carla dizia, não há questões concretas e há um pudor muito grande, até de nós próprias, que sentimos estas dúvidas de transpor a nossa vida pessoal para a nossa vida profissional. Parece que não é justo, não é certo, num sítio tão precário, pôr essas responsabilidades, ou mais necessidades financeiras nos projetos, também um pau de dois bicos, não é? Pronto. E por isso estamos a iniciar um projeto que concorremos agora a um pequeno apoio da DG Artes, simplificado, no sentido de pelo menos darmos um pontapé numa linha de investigação com o objetivo de pelo menos criarmos um questionário, contactarmos com vocês todos que estão aqui, não é? Que cada um tem a sua experiência de outras estruturas, como é que têm acolhido, como é que têm sido negligenciados e tentarmos a várias mãos e sem presunção de fazer uma coisa fechada e super sábia, criar um primeiro guia de boas práticas a vários olhos e para vários sítios, não é? Ou seja, tanto para as Sim. equipas como para as instituições. Uma das dificuldades que estamos a ter ao estruturar este projeto é perceber que em Portugal também tudo que não seja com o objetivo de criar um espetáculo, de ter um objeto criativo, Sim, claro, tem uma dificuldade enorme de ter um financiamento. claro. Não é? Portanto, este também tem sido a nossa dificuldade, perceber como é que vamos estruturar este projeto para criar e, obviamente, ter uma ligação performática, mas cujo objetivo não é criar um espetáculo. O objetivo não é criar um espetáculo sobre a maternidade, Sim, sim. é pensar sobre ela. Pronto, portanto, para terminar, se houver de alguma forma autorização ou peço a todos se quiserem mandar-me por contacto privado, pronto. Gostava muito dos vossos contactos, pessoas interessadas neste tema, pessoas com coisas a dizer, para que quando nós também iniciarmos este caminho, já tenha aqui uma boa estruturação de pessoas. Pronto, Muito é bem. isto. Patrícia, Obrigada. talvez uma forma simples de fazer isso seria partilharmos, se concordares, com as pessoas inscritas o teu contacto e dizer, e assim quem quiser entra, em vez de estarmos a partilhar contactos, ou tentar ver se toda a gente concorda, está bem? Sim, Pode ser sim, assim? ótimo, Ok. perfeito. Obrigada. A Joana é a próxima. Olá, bom dia. Olá, Joana. Eu vou ser muito rápida.
uma das coisas que penso logo em relação a este tema, eu tenho filhos também, tem a ver com uma questão que eu acho que até é mais transversal e que vai para além de ter filhos ou de ter família, e que tem a ver com, neste setor, desde há uns anos se tornou, eu não diria uma ditadura do nomadismo, mas uma obrigação ao nomadismo. E isto, nós podemos pensar em práticas para colmatar este problema, mas isto pode ser realmente um problema porque nem é um obstáculo só para quem tem filhos. Porque tenho falado com vários artistas, mesmo que não têm filhos, e que sentem que quer dizer, que são obrigados a estar constantemente em digressões ou a fazer residências em vários sítios e que isto não deveria ser uma obrigação. Poderia ser uma escolha, mas não uma obrigação. E nós, para conseguirmos financiamentos para criar e para trabalhar, temos que andar sempre a viajar e em vários sítios diferentes e assim. Depois, há outra questão que me lembrei também, que tem a ver com a acessibilidade dos teatros, quando nós estamos a trabalhar nos teatros, e maioritariamente talvez os teatros municipais, ou não sei se também os estatais, um, os teatros às vezes nem sequer são acessíveis para os próprios artistas, sejam os artistas quem forem, porque, por exemplo, a questão de nós não temos muitas vezes acesso ao palco, estamos pouco tempo de montagem nos teatros. E depois o palco está cheio de horários em que na hora do almoço não se pode estar lá por questões de segurança, isto relativamente a quem tem filhos torna-se ainda mais complicado. Nós não podemos levar os filhos para os teatros, ou porque têm que ter um seguro para lá estar, ou porque não podem estar. Ou seja, é mesmo uma. Os teatros estão neste momento de tal forma espartilhados em questões de segurança e de acessibilidade dos artistas, e das suas famílias, que torna complicado o trabalho, desenvolver o trabalho. Sim. E isto sinto que é um retrocesso quando ouço histórias de artistas nos anos 40 ou 50 que tinham filhos e que os filhos estavam nos palcos. Não quer dizer que agora faça sentido exigir isso, não é? Uma mulher, uma atriz, de ter um bebé e depois estar a fazer o espetáculo e amamentar no segundo ato. Quer dizer, não estou a dizer que isso é uma coisa que faz sentido, mas sinto é que há um retrocesso em que já houve uma normalização ou sim, uma normalização da infância, as crianças fazerem parte da vida dos pais e das famílias e dos avós, etc. E agora estão a ser postas de parte por questões burocráticas de segurança etc. Obrigada, Joana. Obrigada. Francisca? Ligar o microfone. Eu vi que havia pessoas inscritas antes de mim, então não quero estar a passar à frente. Não, vou por ordem. Ok. Não, é só para complementar, como a Patrícia também lançou aqui para a conversa. O que eu queria dizer, antes de mais, assim, quando nós soubemos, eu estou num sítio que se calhar tem um bocadinho de barulho, então peço desculpa se for Está tudo bem. difícil. Não tinha programado assim uma fala, mas antes de mais, e partindo do que a Patrícia disse, quando vi o anúncio deste debate, foi mesmo isto de perceber, afinal estas questões que têm estado tão presentes para nós e que nós partilhamos muito intimamente, né, como amigas e colegas de trabalho, não são só, porque esta questão estava sempre presente, será que estamos a pensar em coisas, estamos a exigir demais, estamos a querer impor a nossa realidade, enfim, tudo isto que já foi partilhado, né? Então ver este debate a acontecer foi mesmo assim, não, é isto, temos de continuar a abrir este espaço de diálogo. E uma coisa que eu também sinto que se calhar era importante, ou tem sido importante para mim, e fico muito feliz também de ver que estão aqui pessoas com quem eu partilhei o debate, que não têm filhos, ou são pessoas com quem eu estou a trabalhar em coletivo e com os quais tenho partilhado estes desafios, e nem sempre é fácil. Eu sinto isto trabalhando em coletivo com pessoas que não vivem as mesmas questões que eu, sendo mãe e tendo grávida agora do segundo filho. Sinto que é isto também, nós falamos das instituições, mas também é muito importante um diálogo interno, eu acho, das equipas de trabalho, e então, pronto, como é que podemos chamar mais e mais pessoas que, sendo artistas, colaboradores, também vivem estas questões. Não sei se a Mafalda há pouco, Claro. quando falou de uma situação de estar a trabalhar, ou
a estruturar este projeto com uma grávida. Eu não sei se era o meu caso, porque eu sei que a produtora da estrutura com quem eu falei, com quem eu estou a Não era. trabalhar, teve em estreito contacto com a Mafalda. Mas aqui a Ah, Francisca acho que levantou também de questões. Voltava ao que a Filipa partilhou no início connosco, Francisca, a importância. desculpa, Maria, eu não sei porque eu não sei o nome da trabalhadora. Eu tratei tudo com a produtora e também, enfim, não, por razões de, enfim, alguma Claro, não ias reserva, dizer. não é? Não, não iria revelar. Voltava Mas à pode ser. ideia da solidariedade. A Filipa partilhou, usou mesmo esta expressão, solidariedade, que existe pouco, e está associado também à falta de espaços para debate ou o facto de mantermos certas questões entre círculos mais pequenos, em vez de ganhar consciência que isto é algo mais alargado, não é? Uma questão mais que diz respeito a muitos de nós, quer tenhamos, quer não tenhamos filhos. Também a Francisca estava a dizer que estão aqui pessoas que não têm filhos, que ela convidou. Somos uma sociedade, não é? Somos um setor e somos uma sociedade mais alargada, e solidariedade significa isso mesmo. Margarida. Olá, eu vou só acrescentar a minha situação. O meu filho tem 12 anos e desde os 6 anos, desde o primeiro ano do primeiro ciclo que ele é itinerante. Aliás, eu fui convidada para um projeto nessa altura e só aceitei o projeto porque liguei para a Direção-Geral de Educação e perguntei como é que era, como é que eu podia fazer isto. Eles disseram-me que ele podia ter o estatuto itinerante e foi a partir daí que eu aceitei o projeto e a partir daí ele tem sido itinerante em todos os anos até agora. E o que é que Uhum. eu vou só acrescentar uma coisa que é, eu sou separada do pai dele. O pai dele vive no Alentejo. E depois posso explicar, só falar de uma coisinha, mas não sei, já não é relevante, mas então, o que aconteceu desde o ano passado, que ele entrou para o sexto ano, quando eles entram para o quinto ano, tem vários professores e várias disciplinas, e o que acontece é que quando chegam à escola de recepção, pode haver decalagem, não é, Sim, das pois. matérias, pronto, porque há flexibilidade curricular, etc. E então percebemos, também porque o pai dele ficou de baixa, entrou em baixa médica por uma questão de costas, nada de gravíssimo, ficou com mais disponibilidade. Então, desde o ano passado, que ele vai sempre ter com o pai. Hum, Encontramos esta estratégia. Então, eu saio também às vezes uma semana por mês. Este ano aceitei sentir essa segurança do ano passado, saber que ele, cada vez que vai sempre para a mesma escola, vai sempre hum. ter com o pai. Na Direção-Geral de Educação, ninguém me disse que não. Isto é, eu já tinha colocado esta questão. Então, e se ele fosse sempre ter com o pai? E elas deram a volta, não me disseram que não. Uhum. Pronto. Sim. Ok, tenho aqui uma oportunidade. Então, no sexto ano, eu comecei a fazer esse regime e agora, sempre que eu vou, este ano aceitei muito mais trabalhos porque ganhei esta confiança e pensei, ok, vou aceitar trabalhos, porque de facto eu não podia aceitar porque estava sempre com medo. Ai, uma semana por mês é muito. Este ano aceitar, ele vai sempre ter com o pai, vai sempre para a mesma escola e tudo corre bastante bem. Só acrescentar isto. E Muito o bem, Margarida. outro aspecto que eu ia falar é que, acho que foi, creio que foi a Mafalda que disse, o problema é sempre mais feminino. Uhum. Então, eu só queria, o pai do meu filho não é da cultura, mas é da agricultura. E quando eu me separei dele, ele trabalhava muito na agricultura. E na agricultura, então, no Alentejo, é impensável. Um homem não vai deixar o seu trabalho nem ao fim de semana, porque é separado. Então, eu dizia sempre ao pai: Mas tu tens que lutar por isso. Mas eu não posso ir, eu não posso ir ver o filho porque eles não me deixam, porque eu tenho que estar aqui. Portanto, mas esse é outro debate, está bem? Uhum. Obrigada, Margarida. Antes de passar ao Francisco e depois a Marta, que não sabe como levantar o braço, então a seguir ao Francisco será a Marta, eu tenho uma pergunta, primeiro para a Filipa, para a Margarida e talvez para outras pessoas que tenham usado esta possibilidade da escola itinerante. Eu sendo mãe, sendo filha de mãe que foi professora primária, nos meus primeiros anos na escola, mudava sempre de escola quando a minha mãe mudava de escola. E detestava. E era só uma vez por ano. Ou seja, tinha um ano depois para criar novas amizades. Detestava, detestava. Até que cheguei aos 10 anos e disse-lhe: nunca mais. Eu vou ficar nesta escola. Queria saber um bocadinho qual é o retorno que tem dos vossos filhos em relação à itinerância. É algo que gostam, algo que não gostam, algo que têm de gerir? O que é que sentem? Sim, Margarida. Olha, o meu filho, eu sempre tive muito boas relações, muito boas reações do meu filho, porque ele não gosta da escola. Então, ir para uma nova,
Que é Ir para uma sorte, outra então. escola é super exciting. E onde é que eu Ok, vou e como é que vai ser e os boa. amigos, e ele faz facilmente amigos. E- Tem este dom de ser é um diplomata, Ok, mas não tenho, há pessoas que eu conheço, como a Sara Anjo, que não teve boas experiências. Há pessoas que ok, não têm. O meu filho tem boas experiências, mas ok. desde o ano passado ele treina futebol, é guarda-redes, começou, agora entrou no teenager, e desde o ano passado que ele já não gosta muito de ir, porque perde um bocadinho os seus treinos, apesar de ele também é itinerante em clubes de futebol. Quando eu vou, comecei a fazer isto, eu integro, eu peço ao clube de futebol local se o aceita, pago um X para o seguro e eles Ok, aceitam. Mas ele, a partir do ano passado, por causa de certos compromissos, a partir de certa idade, as claro. amizades, os compromissos, principalmente de futebol, já não acha muita piada. Pergunta-me, diz-me, mas porquê é que tu não és uma professora normal? Podias Sim, dar pois, aulas. E pronto, esta é a minha experiência. pois claro, a Sara também partilhou aqui no chat que o seu filho tem dificuldades com a itinerância, claro, depende. Filipa, não sei se queres partilhar algo. Sim, na verdade é a mesma experiência da Margarida Mestre. Ela não gostava nada da escola onde estava aqui na Costa da Caparica. Quando começou a ir para outras escolas, dizia-me: afinal, há professores que não gritam. Hum, Portanto, começou a gostar muito. Agora já ok. saiu desta escola, está noutra escola que gosta muito. Portanto, agora já o tempo que passa fora dessa escola tem de ser muito gerido, não pode ser muito tempo. Ela tem que perceber dentro da cabeça dela que aquilo é a escola básica, agora ela gosta dessa escola, e quando vai, não vai por períodos curtos. Agora tem a sorte que vai sempre para a mesma escola, que é a Brantes, é uma escola que tem ainda por cima dança integrada, Hum. portanto ela pode fazer dança dentro do seu horário escolar. E é isso, se eu conseguir gerir esta questão da escola base ser mais tempo do que as outras escolas, corre tudo bem. Ok, muito bem, obrigada, Filipa. Francisco? Olá, gente, bom Olá. dia. Eu vou ser muito breve. Eu queria só dizer que eu quero agradecer vocês todas, principalmente mulheres, né? Somos 45 pessoas e 3 homens, né? E pronto, isso quer dizer alguma coisa, né? Mas só para dizer que esse debate é muito importante porque é sobre abrir espaço, né? Sobre abrir espaços de acolhimento e também sobre existência, né? Como que essas pessoas, essas mulheres, eu sou uma pessoa ignorante nessa questão parental, porque eu não sou pai e nem sou mãe, só sou filho. Então, entretanto, eu estou trabalhando com a Francisca, que está aqui, que já falou, eu e o Piero, e a gente está aqui no contexto de trabalhar em coletivo. E a Francisca nos falou desse debate, e a Carla também está aqui, que também está trabalhando com a gente, tentando pensar em como acolher, né? Em como Uhum. trabalhar, porque não é só sobre acolher, é sobre escutar, né? O que é que você precisa? Então, para mim, isso eu não sei a resposta, porque a gente tá fazendo projetos, escrevendo coisas, pensando em peças, e aí, às vezes, essa pessoa que, por exemplo, é a Francisca que está grávida, como é que ela está com a gente, né? Hum. Como é que ela pode existir como artista? E depois ela vai ter o bebê, e como é que ela existe como artista e como bebê, né? Então, são perguntas que a gente faz por questões de produção mesmo, né? De garantias, de como que ela consegue estar. E então eu fiquei com vontade de falar porque eu acho muito importante o debate, mas eu não sei a resposta, eu acredito que a gente não sabe ainda, mas que é cada vez mais importante poder, né, Sim, mas produzir para esse muitos tipo entre de. nós, Francisco, sobre este tema e sobre muitos outros que temos vindo a abordar, a primeira coisa é sabermos fazer perguntas e ouvir antes das respostas. E, entretanto, as respostas vão chegando, vão sendo dialogadas e negociadas, mas a primeira coisa provavelmente é fazer a pergunta, reconhecer que não sabemos muita coisa e saber ouvir. Obrigada, Francisco. Exato. Agora ia Muito passar. obrigado, Gustavo. Obrigada. Obrigado, Ia Gustavo, passar também. para a Marta, que não consigo ver. Aqui estás. Olá. E até Olá, encontraste. Ok. exato, exato, Olá, Marta. obrigada pela ajuda. Bom dia, queria agradecer também muito esta conversa, acho que é muito importante e são questões que têm que ser debatidas mais vezes. Venho falar um bocadinho do ponto de vista dos museus, eu trabalho agora num arquivo e tenho a sorte, em relação às restantes colegas que falaram, de não ser itinerante
e de trabalhar de segunda a sexta, mas tive muitas dificuldades, sobretudo no período da amamentação. Tenho 2 filhos, um já com 14 anos e outro com 6, e amamentei ambos para além do primeiro ano de idade, e foi muito difícil, com a minha chefia direta, usufruir das 2 horas de redução de horário. Foi mesmo assim traumatizante em ambos os casos, e é impressionante porque há legislação, e a empresa em que eu trabalho até é uma empresa amistosa, tem preocupação a esse nível, mas muitas vezes nós dependemos das pessoas com quem trabalhamos diretamente, e nem sempre isso é bem visto. E foi tão mal que eu, quando tive a segunda filha, depois, quando ela já tinha 2 anos e eu ainda estava a amamentar, tive mesmo que trocar de sítio de trabalho, porque a pressão era imensa. E tinhas E essa também, possibilidade, não é? Porque onde trabalhavas existia esta possibilidade de dizer que gostava de ir para outro sítio. Nem todas as pessoas podem dizer, não sim, é? exato, Esta é uma nem todas as facilidade. pessoas. Bom, era uma opção possível, não é? Sim. Sim, sim. Mas, de qualquer maneira, em todos os museus que eu conheço, não há, por exemplo, sala de amamentação ou um quiet room para pessoas que queiram estar mais sossegadas, ou que estejam. Pronto. E não há nem para as trabalhadoras nem para o público. Isso eu acho que é uma falha muito, muito grave. E temos que batalhar para que isso exista. Outra coisa que eu acho que nós, todas, profissionais de cultura, sentimos é que, a partir do momento em que somos mães, deixamos de ter tempo para ir ver os nossos colegas, assistir a outras coisas. Eu, por exemplo, no campo da arte contemporânea, claro, até posso levar os miúdos às exposições, não há problema nenhum com isso, mas esse trabalho, que é efetivamente trabalho também, porque depois estas coisas misturam-se um bocadinho, o trabalho e o lazer, mas é uma forma também de aprender, e que é útil ao nosso fazer laboral, não é? Ir ver o que está a acontecer na área da arte contemporânea torna-se muito difícil, porque eu não tenho apoio nenhum, para além do pai, e os fins de semana são efetivamente para as tarefas da casa, para o cuidar da casa, para preparar a semana, para tudo isso. E eu sinto que fico muito manca, porque sempre fui espectadora de teatro, sempre fui ao cinema, e agora até já conseguia ir com o meu filho mais velho, mas não consigo fazer isso porque não tenho com quem deixar a minha filha de 6 anos. Portanto, precisamos de rever tudo isto, de se calhar a semana de 4 dias seria uma um excelente progresso mesmo para todos os trabalhadores, e para tornar a cultura mais acessível, porque eu sinto que isto não é só comigo, que é com outras pessoas que gostavam mesmo de ir ver mais museus, gostavam de ir ver outras coisas e não conseguem porque estão assoberbadas com máquinas de roupa para lavar. É Claro. mesmo isto. Obrigada, Marta. Obrigada. Temos mais 10 minutos, a Andreia tem a mão levantada, mas fiquei também a pensar aquilo que dizemos várias vezes quando lidamos com questões de acessibilidade, como medidas pensadas para determinado grupo de pessoas acaba por beneficiar muitas outras pessoas. Como agora a Marta referiu, os quiet spaces, aquilo que chamamos salas de conforto, não é? Que nós implementamos no caso das entidades que querem ter sessões contraídas, ou seja, a pensar concretamente nas necessidades das pessoas com neurodivergência, e como estas quiet spaces, chill out spaces, que têm vários nomes, nós chamamos salas de conforto, podem ser um espaço procurado também por outras pessoas com outras necessidades. Obrigada, Marta. Passamos para a Andreia e a seguir ao Rui, que sabíamos que ia falar, não é? Olá, bom dia. Eu acho que o Rui já está com o braço no ar há imenso tempo, ou pelo menos Eu só vi agora, não ok. sei. Pelo menos E aqui aqui no aparecem meu por ecrã. ordem. Sim. Portanto, queria só deixar que achava que estava aqui alguma coisa que estava bem. Eu só queria partilhar muito rapidamente a minha experiência também, porque primeiro é um gosto ouvir-vos e perceber que não estou sozinha, ou seja, que há pelo menos 40 pessoas que sofrem de problemáticas parecidas. Eu sou produtora e sou professora de produção,
E gostava só de deixar também o meu. Eu tenho uma menina que vai fazer 2 anos, agora em abril, portanto é tudo muito recente, e perceber que há problemas que há pelo menos há 14 anos, como a Marta estava aqui a falar, são exatamente os mesmos. Eu não tive, como professora, nunca tive horário de amamentação, nunca me foi reduzido o horário, porque não é possível deixar de dar aquela quantidade de horas aos alunos, porque senão são eles que são prejudicados, e isso transformou-se num problema meu, não se transformou num problema da instituição que tem que garantir a formação dos alunos, transformou-se num problema meu que era, ok, então se eu dou 4 horas e se preciso de, são eles que vão ter menos horas de formação, e eu senti-me mal com isso e nunca tive horário de amamentação, nem nunca usufruí de horário de amamentação. Nunca pude levar a minha filha para as escolas onde dou aulas porque não há fraldários, porque não há casas de banho, porque não há nada. Aliás, sendo escolas de artes, de teatro, de dança, há perigos iminentes em todo lado, há quarteladas abertas, há pianos, há muita coisa que é impossível, e o stress que depois isso me causa a mim, que é, eu não consigo estar num sítio a trabalhar sabendo que eu não consigo levar a minha filha para um sítio, eu não consigo estar a pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, não consigo, é uma limitação se calhar minha, mas é impossível, eu não imagino levar a minha filha para um teatro e não estar a saber onde é que ela está, o que é que ela está a fazer, porque nós sabemos o que é levar para um teatro, para uma sede de um rancho, para o que quer que seja. E isso é uma carga mental muito, muito grande que cai sobre nós, ou seja, não vou falsear, não cai sobre mais ninguém, cai sobre nós. E é importante também falar disto, que é, isto tem um impacto direto depois na minha qualidade profissional e no trabalho que eu faço e como é que eu consigo fazer. Sendo professora em que eu ainda tenho que estar com atenção à formação daquelas pessoas e tenho que estar com atenção à formação da minha filha e ao bem-estar físico dela, fica mesmo muito difícil. Depois, eu trabalho há 10 anos numa das escolas e só quando eu comuniquei que estava grávida é que me foi perguntado se eu tinha rede de apoio, ou seja, eu percebi claramente que ia passar a ser um problema, porque até então nunca ninguém se tinha preocupado com a minha rede de apoio de nenhum nível, não é? Portanto, não me apeteceu estar a partilhar sobre a minha rede de apoio naquele momento, porque não senti que fosse uma preocupação legítima para comigo, mas sim com vais conseguir continuar a trabalhar e vais conseguir continuar a cumprir com aquilo que tens estado a cumprir. Depois, as alternativas que eu senti em relação aos horários é, ok, então não vamos fazer uma reunião às 5 porque tu tens que ir buscar a tua filha à creche, a que horas é que ela se deita e fazemos às 9? Ou seja, foi as alternativas que eu sempre fui sentindo, foi isto que é, ok, então queres estar com ela das 5 às 8? Tudo bem, nós somos completamente empáticos com isso, então às 9 fazemos uma reunião, ou seja, parece aquele tempo da pandemia que todos estávamos fechados em casa e tínhamos de estar disponíveis. Portanto, as alternativas que eu senti, tanto a nível da minha vida como produtora e como professora de produção, e estou a falar de instituições, foi sempre esta dificuldade de ter que estar a impor qualquer coisa. A minha tentativa muito, muito pequenina de estar a tentar fazer a mudança é falar disto nas aulas que dou, é falar Boa, destas Andreia, questões. claro. Até porque já Claro. trabalhei com bailarinos estrangeiros, quando trabalhava com Marlene Monteiro Freitas, na criação que fizemos com a Betty Jumanca, ela estava grávida e durante a maior parte do tempo ela estava grávida e ela continuou a fazer circulação com o espetáculo sem dificuldade nenhuma, eu digo neste sentido de, para ela nunca foi uma questão, ou seja, eu vou ter as condições, o pai da minha filha vai comigo, temos que pensar em alojamentos, temos que pensar em horários, temos que pensar em alimentação, o que quer que seja, mas para aquela bailarina nunca senti, ela nunca pôs em causa se continuava a trabalhar ou não. Pois é. A coreógrafa ou a produção é que poderia não querer, lá está, porque dá mais trabalho, digamos assim, mas para ela seria normal, tendo em conta a recuperação física, ser respeitada, do resto ia tudo a correr normalmente. Era só este. Muito obrigada, Andreia. Vamos ouvir o Rui Catarino, que será provavelmente a última pessoa para tentarmos resumir e fechar. Estão quase às 11h30. Rui. Olá, bom dia.
Então, isto é um problema. Portugal trata mal os pais, não é? As famílias e quem decide ter filhos. Trata mal os idosos, trata mal muita gente. Apesar de tudo, as coisas têm tido pálidas melhorias. Não fazia a mais pequena ideia desta questão da escola itinerante, que acho absolutamente extraordinária, que tem que ser muitíssimo divulgada. Depois também temos isto, às vezes temos medidas que são aparentemente boas, mas que não conhecemos, que não fazemos a mais pequena ideia. Há um papel enorme a desempenhar, tal como a Acesso Cultura agora está a desempenhar, mas isto não são problemas individuais, são problemas coletivos e não há soluções individuais para problemas coletivos e, portanto, temos que nos juntar e exigir. E juntarmos e exigirmos, obviamente, do cantinho que nós vemos, que é o setor em que trabalhamos, é importante, mas estes problemas que estamos a falar são transversais à sociedade toda, não é? Não são problemas específicos. Claro que há especificidades no setor cultural, mas que, em geral, estes princípios, como Portugal trata mal as famílias, as crianças e os idosos, são problemas transversais. Numa altura em que está em risco esta questão do sermos ainda mais individualistas e ser cada vez mais um por si, cada um por si, tanto torna mais importante estas conversas, mas torna muito importante a exigência que isto tem que colocar nos poderes públicos, e que tem que ser colocada em fóruns públicos. E, portanto, eu sugeria fantástico estarmos aqui a falar, fantástico o Alcântara e a Loja Lisboa Cultura irem promover um fórum sobre isto, mas se calhar é preciso uma ação muito mais concertada e muito mais transversal, e imagino entre todas ou aquelas entidades representativas que felizmente começaram a aparecer e a fazer coisas e a tomar posições conjuntas, tal como tomaram posição agora muito recentemente em relação à declaração anual da DG Artes que não saiu, se calhar começar por aí e com o sindicato, e promover discussões com a tutela. Claro que a tutela está em gestão, mas temos um diretor-geral das artes, temos uma inspeção-geral das atividades culturais, era bom sentarmos à mesa com eles e discutirmos estas questões. Era bom, no Teatro Nacional da Maria II nós não sabemos bem como fazer e somos um teatro nacional. E temos exemplos de, não perguntamos em geral, não é uma coisa que que esteja institucionalizada essa pergunta, tábua rasa ou não, sobre as condições que os artistas com quem trabalhamos necessitam, mas ao mesmo tempo já pagámos babysitters e alojamentos e voos para artistas que iam em digressão internacional com o seu filho pequeno, porque colocaram como condição poderem fazer essas digressões porque iam acompanhar o filho. Portanto, precisamos de um guia de boas práticas. A Acesso Cultura é maravilhosa a fazer esses guias, precisamos de um guia de boas práticas, precisamos de o divulgar, precisamos que as instituições se sensibilizem para estas questões, porque, lá está, individualmente o artista não vai conseguir, a relação de poder não permite que na precariedade em que os artistas e técnicos e profissionais desta área trabalham, se lhes passa sequer pela cabeça perguntar se o teatro pode pagar uma babysitter, ou se pode ficar, em vez de um quarto de hotel, ficar no apartamento. Pronto, numa altura em que, por exemplo, para nós, Teatro Nacional da Maria II é extraordinariamente difícil e é uma questão que nos coloca com a reabertura do teatro a diversidade da programação que podemos apresentar em Lisboa, porque o custo de alojamento de equipas em Lisboa mais do que triplicou nos últimos 5 anos. Mais difícil se torna, em face aos recursos que são sempre limitados, considerar um orçamento. Eu acho que há um nome para isso, eu já li isso em qualquer lado, até estava à procura, mas já não consegui encontrar. Lá está, os ingleses estão sempre muito à nossa frente. Há uma linha orçamental para este tipo de coisas, não é? Para as necessidades, não são de acessibilidade, mas de garantia de condições várias para que os artistas consigam compatibilizar a sua vida pessoal e profissional. Se calhar temos que assumir que devíamos ser um bocadinho, somos em algumas áreas, noutras menos, mas uma vanguarda nesta discussão e no envolvimento dos poderes públicos, porque apesar de tudo acho que tem havido um percurso de maior diálogo com as instituições, com as tutelas governativas, que permitiriam que esta conversa fosse muito mais alargada do que 45 pessoas, das quais 3 homens, num Zoom, ou num fantástico fórum de cultura que no Alcântara, que terá 50, 60, 80, 100 pessoas, porque isto é mesmo um problema muito transversal. A taxa de natalidade em Portugal aumentou um bocadinho, mas continuamos a ser um país com enorme envelhecimento. Se não damos condições a que as pessoas tenham crianças, a Segurança Social vai ter muitos problemas, o Serviço Nacional de Saúde já tem muitos problemas, porque estamos a envelhecer tremendamente.
Portanto, o meu apelo era este, era nas entidades que fazemos parte, eu integro também a Performarte, portanto disponibilizo desde já a Performarte para que esta discussão seja mais alargada, para que esse guia de boas práticas, que é uma coisa que não será necessariamente uma coisa extraordinariamente extensa, possa ser em work in progress, indo sendo feito e divulgado. Do nosso lado também Teatro Nacional da Maria II, da mesma forma que com a Odisseia Nacional e os teatros com que temos trabalhado e as companhias com que temos trabalhado pelo país fora, fazemos um forcing muito grande para oferecer recursos de acessibilidade em espetáculos em sítios onde essa prática não existe. Também estas práticas por parte das instituições públicas podem ajudar a um certo... Eu não gosto do trickle-down, ainda por cima, quando estamos em período eleitoral e esse é, pelos vistos, o modelo económico que uma parte dos partidos acham que pode funcionar e que não aprenderam nada nem com a Liz Truss em Inglaterra, nem com o Reagan nos Estados Unidos, mas o trickle-down funciona em relação a algumas práticas, como também funciona o trickle-up, e fico muito contente de saber que há pequenas entidades e associações que, com muito menos recursos do que entidades como a Teatro Nacional da Dona Maria II, conseguem fazer um trabalho provavelmente muito mais sustentado e sistemático do que nós, e queremos aprender com elas. Obrigado. Muito obrigada, Rui. Kátia, que passaste a ser João, vais falar em teu nome? Mais um minuto e depois encerraremos. Sim, desculpa, tive que trocar aqui de Tudo telemóvel. bem. Passei a ser João, mas sou a Cátia mesma. Era só, eu concordo com muitas das coisas que o Rui Catarino disse agora e também posso salientar que tenho circulado em família com um coletivo na Odisseia Nacional, portanto isso tem sido possível. De facto, o Nacional não me perguntou, não me fez essa pergunta, mas para nós um coletivo é uma condição, ou seja, a equipa é quem faz parte dela, as pessoas que nós trabalhamos têm as condições que têm, como ver uma pessoa vegan é diferente de ver uma pessoa que não é vegan, ou seja, são as nossas condições, é assim que a nossa equipa circula. Mas eu queria chamar a atenção, talvez voltando um bocadinho à minha primeira intervenção, nós não temos números nenhuns para falar sobre isto. Eu acho que é muito importante, antes de nos sentarmos à mesa, seja com quem for, nós tentarmos perceber, mesmo para evitar o discurso de eu não sei se isto é um problema que é de 40 pessoas, ou de 60, ou de quantas pessoas. Então eu acho muito importante, antes talvez uma das primeiras coisas, é percebermos de que pessoas é que nós estamos a falar, de que dependentes é que nós estamos a falar, em que faixas etárias, como dizias há bocadinho, Maria, ou seja, um primeiro questionário ou um primeiro inquérito que possa circular entre os profissionais das artes do espetáculo e que nos permita, de facto, mapear os problemas dos quais nós estamos a falar e as repercussões económicas que isso tem nos orçamentos das estruturas, sejam elas mais pequenas ou maiores. Porque de pouco serve especular, ou seja, eu acho a especulação um exercício interessante, mas acho que ela também tem que estar, de alguma forma, respaldada por alguns dados. Caso contrário, estaremos sempre sem perceber exatamente em que é que isto se pode traduzir do ponto de vista de medidas práticas. E eu acho que a tábua rasa pode estar acompanhada, e mesmo estas boas práticas que nós já inventariámos, e falámos aqui de algumas, não é? Essas boas práticas têm que se perceber se seriam as que beneficiariam os problemas que esta população em específico tem e de que forma é que elas podem ou não funcionar, e aqui vou ao Rui Catarino, mas vou também à Filipa, como um incentivo a novas natalidades, não é? Porque nós não nos podemos... Não podemos dissociar este problema da parentalidade consciente e da parentalidade como uma questão social também, não é? Porque nós só somos mães e pais e filhos em sociedade, não somos sozinhos, não é? A nossa decisão, a nossa possibilidade de escolher ser ou não mãe e pai tem a ver com o contexto, com a sociedade na qual nós estamos. Aliás, devo dizer que, para mim, o meu segundo filho, eu dos dois comecei a trabalhar com 3 semanas depois do parto. E nos 2 casos tive a felicidade, como disse a médica aqui no Hospital de Porto Alegre, de parir à africana, ou seja, correu-me tudo super bem. Eu saí do parto e, de facto, 2 dias depois, estava fisicamente absolutamente capaz de fazer qualquer coisa. Mas muitas das vezes nós temos o grau com que se fecha determinados compromissos a 3 ou 4 anos também nos impede de alguma maneira de poder fazer, ou seja, eu acho que isto também é uma questão e não foi abordada aqui. O planeamento familiar, em todas as exceções que isso possa ter, não consegue viver dentro do mesmo sistema e do mesmo funcionamento que o planeamento a 3, a 4, a 5 anos, em alguns casos, que algumas instituições nos obrigam. Então, eu naquele caso em particular tinha que estrear o espetáculo ali a 3 semanas, portanto, e engravidei e já tinha essa estreia marcada há 2 anos, e não era possível fazer as coisas de outra forma. E, portanto, como é que nós podemos fazer face a este tipo de questões? E essas sim, eu acho que são muito específicas da nossa área, ou seja, se há outras questões mais transversais,
estas também têm a ver especificamente com aquilo que é trabalhar, muitas vezes em estruturas mais pequenas e com a impossibilidade de gerir calendários, porque eu acho que o correto para mim, naquele caso, teria sido adiar o projeto, mas às vezes isso não é. Isto nunca é considerado um motivo de força maior. A gravidez nunca é um motivo de força maior. E será que não é num país em que nos faltam crianças? É essa a questão para mim. Obrigada, Kátia. Muito obrigada às nossas convidadas e a todas as pessoas que se juntaram hoje. Estamos com expectativa em relação ao fórum, esperamos que seja em junho, mas estaremos em contacto porque, bom, não queremos que as coisas fiquem por uma conversa, etc. Houve várias ideias aqui. Esta conversa vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Vamos também fazer um pequeno resumo para quem não quiser ver uma conversa de hora e meia com os pontos principais, porque poderão servir-nos de base para uma próxima conversa ou para o tal documento que acho que faz muito sentido que seja planeado para sair nos próximos meses. E nada como estarmos em contacto e continuarmos a falar destas coisas. Muito obrigada a todas as pessoas por terem estado connosco hoje. Obrigada. Até breve.